E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Seguinte, cara, hoje o dia acordou feliz, né? Hoje todo mundo tá contente porque o Bahia venceu o Fluminense nas quartas de final da Copa do Brasil e está, eu ia falar tá classificado, ó. Não tá classificado, tá em aberto. Vamos sofrer no Maracanã, mas vamos pra cima e vamos classificar nesse confronto. E hoje é o seguinte, raramente não, ultimamente tem sido raramente mesmo, mas tipo assim, nem sempre eu acompanho a coletiva de Ceni. Porque, vamos lá, tem alguns jogos que, pô, o Bahia vence por 3-0 a Juazeirense pelo Campeonato Baiano. Bahia vence por 3-0 o Juventude no Brasileirão, como foi recentemente. Aí você tá tão em águas, tá tão comemorando, que você fala, aí tem a coletiva lá, vai falar mais do básico, mais do mesmo, que venceu, ótima partida, então, às vezes não gera tanto interesse. Mas hoje eu tive vontade, eu olhei e falei, ó, coletiva de Ceni, pá. Aí eu falei, eu vou reagir lá no canal com a rapaziada. Eu não vou assistir não, eu vou reagir depois lá no canal com a rapaziada. Tem 30 minutos, cara, é muito, velho, é muito. Talvez eu dê uns cortes nesse vídeo aqui, porque é muito longo. E vocês sabem que o React eu gosto de falar pra caramba, eu falo pra caramba em React, pô. Então, vai ser foda aqui editar depois, mas vamos lá, vamos lá. Então, já se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha. Uma coletiva de um jogo importantíssimo, que foi contra o Fluminense. E hoje, anunciando pra vocês, tá? Fiquem atentos, porque hoje eu tô inspirado, cara. Você sabe que eu sou assim. Eu não tenho roteiro, não tenho nada. Só me deu vontade de falar sobre tal assunto. Eu venho, ligo a câmera e falo. E hoje vai sair de 3 a 4 vídeos no canal. 3 a 4 vídeos no canal. Vou gravar tudo agora de manhã. E aí vai sair um quinto vídeo que eu vou gravar hoje, mas acho que eu vou soltar amanhã de manhã, que é o pré-rodada do Brasileirão. Já é um quadro aqui antigo no canal, todo mundo sabe, enfim. E agora vamos embora começar a reagir aqui à coletiva de Ceni e bora ver quais pontos a gente pode trazer. O que a gente pode debater e discutir sobre o que ele falou. Vamos lá. Boa noite, Rogério. Passo importante, eu queria saber de você o que representa esse triunfo, essa vitória hoje, num jogo extremamente difícil, complicadíssimo, que estava se encaminhando para o empate. Como é que você viu essa partida e o que representa o Bahia chegar no Maracanã no dia 10 com essa vantagem do Fluminense? Boa noite, eu acho que é uma vantagem pequena, num jogo muito parelho, um time que tem qualidades e virtudes, com um elenco fantástico. É vantagem pequena, mas que é importante, né? É muito melhor você ir pro Maracanã com a vantagem de você poder chegar lá e empatar do que você ir lá com o jogo empatado, porque aí seria bastante complicado. Aí eu ia chegar aqui e falar, cara, é bem complicado. Eu acho que não à toa chegou entre os 4 aí na decisão de Mundial agora há pouco. Você vê que é merecido pelo talento dos seus jogadores, por como o time é colocado em campo para jogar. Então acho que foi um jogo duríssimo, nós já esperávamos, com ausências importantes que nós tínhamos, como de Ademir, como de Pulga, como de Caio Alexandre, enfim, jogadores importantes. Nico fez mais uma vez uma grande partida, competitiva. Hoje usamos mais Kaique com Cauli por fora, mas o time lutou, rendeu, está um pouco cansado. Deve ficar mais cansado, porque os outros reclamam do calendário. Com 10 dias de folga, a gente tem 2 jogos. Isso é um ponto importante, porque o que ele tá falando aí é verdade. E eu falei aqui no canal, ele botou o time titular contra o Corinthians, botou o time titular contra o Ceará, botou o time titular no último jogo do Brasileirão contra o Santos e bota o time titular de novo agora. Ou seja, são 4 partidas com o time titular. Vai ter que dar uma poupadinha contra o Mirassol, porque 6 jogos seguidos já é demais como titular. Então vai ser complicado ele ajeitar essa questão aí. Nesses dias que poderiam ser uma folga. Então o calendário para a gente é mais apertado ainda, mais complicado de achar jogadores para se montar. É um quebra-cabeça para cada 3 dias, 4 dias, no caso agora de 3 em 3 dias, jogar domingo, quarta, sábado, enquanto o Fluminense provavelmente vai estar descansando e se preparando para o jogo decisivo. Mas é o que tem, o que está escrito, o que está colocado, e nós vamos ter que dar um jeito de tentar sobreviver a tudo. Rogério, você destacou aí o quebra-cabeça, e apesar de ser jogadores da mesma posição, tem características diferentes. A gente olha o lateral, o Gilberto e o Ares, por exemplo. Sim, total. E como é que faz para você montar isso jogo a jogo, sendo que você tem uma série de desfalques, às vezes por contusão, suspensão? Com relação a Ares e Gilberto, como você pontuou, um é um jogador muito mais construtor técnico, outro é um jogador muito mais de passagem e melhor na parte defensiva, em cobertura do seu lado.
Mas o problema é que eu só tenho áreas. Eu poderia muito bem, por exemplo, jogar Cauli pro lado de lá e abrir Kaique pro lado de cá e Arias passando. Se o Arias morre, morro eu junto com ele. Então, a vida é um quebra-cabeça. Temos tentado adaptar o Arias muitas vezes na construção. Acho que o Gilberto faz isso de maneira mais natural do que o Arias. Em contrapartida, acho que o Arias defende melhor a área, as costas, do que o Gilberto. E a gente tenta mesclar. Eu não posso gastar o único lateral direito que eu tenho. Isso explica por que ele vem mesclando tanto, né? São características aí diferentes. Porque se eu desgastar ele no jogo e ele morrer, a partir daí é mais uma improvisação que eu tenho que fazer. Então, diante disso, o Arias tem tentado construir a 3, uma coisa boa. Eu mantenho o David por dentro, que está exausto, cansadíssimo, e mantenho o Santi por fora nas arrancadas para a construção, com o Juba jogando por dentro. Nossa lateral direita é boa demais, né, cara? A gente tem duas ótimas opções aí, Gilberto, Arias. Acho que a lateral direita não é um problema nosso. E David Duarte, cara, tá cansado. São vários jogos seguidos aí titular. Eu acho que contra o Mirassol, eu palpitaria que contra o Mirassol ele vai com o Gabriel Xavier. Com quase certeza, viu? Afirmo isso aqui. Dentro é a melhor versão que eu vejo do Bahia. Logicamente que nem sempre dá para jogar dessa maneira, mas vamos tentando, enquanto nós não tivermos um jogador, o Gilberto voltando, temos que tentar se manter firme com o Arias. Para isso eu tenho que evitar o maior desgaste dele para ele ter uma sobrevida em todos os jogos. A liberdade que você tem dado. Defensivamente, Arias fez uma péssima partida, né? É o que ele falou aí. Defensivamente, deixa muito a desejar. Do Ajuba, e principalmente para ele atacar esse espaço, como ele fez hoje, Sim. E fazer esse gol. O que é que você pode dizer sobre isso? Juba, menino fantástico, que tem talento, passe, construção. É talvez aí, o cara que mais cresceu desde a nossa chegada, desde o dia que encontramos o Juba. Tem muita torcida do Sport falando que Juba era muito mal defensivamente falando. E acho que uma das coisas que ele mais melhorou no Bahia, desde que ele chegou, foi isso. Ele melhorou demais defensivamente. É um cara que ele sempre chegou bastante no ataque. Defensivamente ele melhorou e aí ele virou um lateral completo. Hoje ele talvez seja o lateral mais completo da Série A. Não é nenhum absurdo você ter essa opinião e você afirmar isso. A primeira vez, quando ele ainda jogava mais pelo lado, ofensivo, aberto, e foi o cara que talvez mais tenha crescido. Acho que Jean Lucas, alguns jogadores se adaptaram a funções, né? Jean Lucas joga sempre uma casa acima do que jogava, por exemplo, no Santos, né? E o Juba tem feito essa função com maestria, com liberdade para dentro, ora fazendo ultrapassagem, ora atacando espaço, e ele foi muito inteligente hoje, além do lançamento primoroso do Jean, né, que faz esse lançamento, ele teve a calma de conseguir dominar, cortar, bater, teve um pouquinho de sorte, eu acho que desvia no Guga, não sei se é no Guga, desvia. Mas... Hã? Nele, e aí acaba matando até o Fábio nesse lance, mas o Juba, cara, fatalmente, escuta o que eu estou dizendo para vocês, eu não sei, mas eu tenho um feeling que nós teremos um segundo jogador convocado para a seleção brasileira ainda nesse ano. Questão de tempo, tá? Não foi agora por uma injustiça, um escárnio, um absurdo. Luciano Juba tá fora da seleção. Imagina essa dobradinha na seleção, velho. Imagina, seleção brasileira, pá, porra, aí já tá passando um filme na minha cabeça. Tô sonhando. Final da Copa do Mundo. Luciano Juba e Jean Lucas convocados. Lançamento de Jean Lucas aos 90 minutos de jogo, acréscimo. 1-0, Hexa. A seleção brasileira ganha o Hexa. Pode acontecer. Eu tenho fé, pode acontecer. Não vai ser Neymar que vai trazer o Hexa, não. O Hexa quem vai trazer é Jean Lucas e Luciano Juba. Podem cortar essa parte aí. Podem cortar, eu tenho fé. Boa noite, professor. Com relação à saída ali do Caulinho, a vaia no estádio, eu queria que você falasse, desse momento do Caulinho. Caulinho, 23, foi um cara fundamental na equipe, ajudando, inclusive, a livrar do... Isso aqui é inacreditável, tá? Caulinho extremamente vaiado. E ele fica puto, ele fica chateado. Meu irmão, você não tá jogando nada. Você não tá jogando nada. A torcida tem total direito de te vaiar. É isso que dá você ficar mimando jogador mimado. Você ficar, exaltando, como a gente fez lá, novo bobô. O cara se acha o rei, pô. Jogador de futebol é foda, mano. O cara ontem ficou puto com a torcida. Pelo amor de Deus. Se você não quer ficar, vaza, rapaz. Mas não fica se arrastando em campo, não, como você se arrastou em campo ontem. Baixamento e tal. E recentemente teve o caso do Lúcio, que o torcedor tava pegando no pé, pedindo saída, o Lúcio cabisbaixo, e você acreditando nele, até o Lúcio dar a volta por cima, voltar a marcar, voltar a jogar bem.
Como recuperar o Cauli? Tem recuperação? O que é que você pode falar para o torcedor dessa temporada do Cauli, digamos que abaixo? Olha, eu acho que 2023 realmente foi um ano espetacular. Nós tivemos aqui com ele, ele foi fundamental. Eu lembro aquele jogo que ele voltou de lesão contra o Goiás, 6-4, vocês estavam lá cobrindo esse jogo. O Cauli fez chover, né? Pô, mano, parece outro jogador. De verdade, eu falei no pós-jogo aqui ontem. O Cauli de 2023 pegaria aquelas bolas que ele pegou ontem ali na lateral, ali no meio de campo. Driblaria todo mundo, adentraria e pá, tome gol, assistência. Hoje ele scrolla não, hoje ele break e toca pra trás. Ah, porra, meu irmão. Goiânia aquele dia e tantos outros jogos. Hoje o Cauli colaborou numa... Ah, esse jogo foi sensacional, tá? Esse jogo aí, cara, foi um dos melhores jogos que eu já assisti na história. Função que não é legitimamente a dele, né? Por quê? Porque Pulga foi liberado para no máximo 30 minutos. Eles queriam segurar o Pulga para o próximo jogo. Eu pedi a liberação do Pulga, me comprometi a usar o jogador só 30 minutos, porque anteciparam a volta dele através da capacidade de... Ah, tá explicado então, galera. E tá explicado também que parece que Cauli jogou na ponta esquerda, né? Pelo que ele falou aí, pelo que eu entendi, ele tá falando que Cauli jogou na ponta esquerda. Aí realmente não é a dele. O que não é desculpa. Porque o jogador, quando tem qualidade, porra, Cauli driblaria, como eu falei, driblaria todo mundo e faria o gol, pô. Então o Pulga só podia jogar 30 minutos, e aí ele improvisou o Cauli na esquerda. Não sei se foi uma decisão tão boa assim não, é porque também não tinha Ademir, é foda, não tinha Ademir, mas será um 4-4-2, ele poderia fazer um 4-4-2, eu pensei que ele tinha ido de 4-4-2, mas pelo que ele está falando aí, ele improvisou o Cauli na esquerda, e Pulga só podia jogar 30 minutos. Tá explicado então por que ele não entrou com o Eric Pulga como titular no jogo de ontem. De tratamento e da dedicação do... É interessante ver como o Grupo City é um grupo sério, né? Como a medicina, eles respeitam bastante a ciência, a biologia, a medicina. Então, se o cara falou, olha, só pode jogar 30, vai o Rogério Ceni descumprir a ordem pra você ver. Então, certíssimo. A gente tem que respeitar a biologia, respeitar os médicos. Então, de fato, o Rogério Ceni acertou em botar a Pulga só 30 minutos de jogo. O atleta em se colocar à disposição. Mas eu quero ver porque que ele não botou João Paulo. Como o jogo ficou muito ruim na volta do segundo tempo, que é uma das práticas, infelizmente, que acontece quase sempre com a gente, de não conseguir voltar tão bem para o segundo tempo, eu tive que gastar um pouco os minutos mais cedo. O Sanabria, um jogador interessante, que só fez 2 treinamentos com a gente, que vinha de 3 semanas praticamente sem treinar no seu clube anterior ou treinando de maneira separada. Eu vi, ele tem talento, sabe jogar nos 2 lados, vai ser peça importante pra gente. Mas com 2 treinos muito difícil de compreender a parte tática e fisicamente era um jogador que não aguentaria mais do que 15 minutos. Então eu tinha um jogador para 30 e um jogador para 15 minutos. E esse é o motivo do Cauli ficar mais tempo no campo. Achei que o Cauli estava melhor do que o Kaique. O Kaique vem de um desgaste muito grande. O Kaique faz muito tempo que não joga 5 partidas consecutivas. Então eu tenho que pensar na Copa do Nordeste, eu tenho que pensar no próximo jogo. A minha função é pensar em como eu vou me virar com um jogo de 3 em 3 dias. Nos jogadores que vão para a seleção, para suas respectivas seleções. Ah, cara, eu tava bugando aqui, velho. Verdade. O jogo de volta com o Fluminense só é daqui a 15 dias. Se eu não me engano, vai ter data FIFA no meio da Copa do Nordeste. Posso estar errado, posso estar falando uma merda grotesca, que é uma loucura. Então, o Bahia tem o Mirassol, depois tem a Copa do Nordeste. Eu faria o seguinte, pouparia na Copa do Nordeste, tá? Pouparia na Copa do Nordeste. Deixaria o time titular mais um jogo, então. E aí, contra o Confiança, cara, é o Confiança. Bora botar o time mescladão aí, reserva, e bora ser campeão da Copa do Nordeste. Se apertar um pouquinho, aí bota o time titular ali por uns minutos, mata o jogo, mata o confronto e já foi. Só que eu tava esquecendo desse detalhe. Se eu não me engano, tem data FIFA agora na Copa do Nordeste. E aí o Bahia joga a Copa do Nordeste sem o Jean Lucas, né? O que não faz total diferença. Não faz total diferença. Posso estar falando uma merda grotesca aqui, mas eu acho que é isso. E aí baseia-se a tomada de decisões. Então o Cauli jogou com predominância do pé direito, como é o Pulga mais ou menos. Claro que ele não é o Pulga, não tem a velocidade, um jogador de construção, mas em determinados momentos. Quando você não tem um jogador que possa jogar minimamente 45 minutos e que não é obrigação do torcedor nenhuma saber que ele não pode jogar 45 minutos, eu tenho que usar ele de um lado. Eu achei que o Kaique estava mais cansado por ter tido jogado mais minutos nos últimos jogos. Esse é o motivo da saída do Kaique antes. A não entrada com 2 pontas desde o começo é porque os dois não reuniam condições de estar mais do que o Sanabria 15, 20 minutos e o Pulga era no máximo recomendado 30, eu botei ele, acho que... O Sanabria tá chegando agora, né? De fato é foda, ele tem que se adaptar. No jogo de volta, já teremos o Sanabria adaptado. E eu vou falar pra vocês. É melhor ir com o Sanabria do que com o Cauli.
É muito melhor ir com Sanabria do que com Cauli. Olha que o Sanabria chegou agora. Eu nem sei se ele é um grande jogador, se ele vai render, mas, pô, Cauli não dá. Cauli, sinceramente, não dá. Eu sei que tem uma galera aí que vai discordar de mim, vai até atacar aí, porque tem uma galera que defende Cauli com os dentes, mas, cara, acorda pra vida, né, mano? Ontem eu tava vendo a live que o torcedor do Bahia falou que Cauli tinha que ser vendido pro Mirassol. Ah, esse cara não é torcedor do Bahia, não é torcedor do Bahia pelo irmão. O cara não tá rendendo absolutamente nada, o cara não tá nem correndo em campo. O cara não tá mais, o cara estraga toda a jogada do Bahia, pô. Pelo amor de Deus, cara, o cara estraga toda a jogada do Bahia, pô. Então no jogo de volta já teremos Eric Pulga recuperado, já teremos o Sanabria, talvez João Paulo jogue, e Ronaldo fez uma partida boa ontem, só que não me passa segurança, sinceramente. Então, no jogo de volta teremos mais peças. E aí teremos mais vantagem aí com o Fluminense. Que aos 9, não lembro exatamente quanto, ainda jogou mais do que era permitido. A última alternativa, se o Nico não tivesse muito cansado, no minuto 40, eu ia colocar o Sanabria no lugar do próprio Pulga, coisa que as pessoas não entenderiam o motivo, mas explico para vocês. Não, essa eu nunca vi. Essa, de fato, ele ia colocar o Sanabria no lugar do Pulga. Caramba, velho. É tipo assim, eu não julgo não, mas é porque é uma coisa rara no futebol, né? Você botar um jogador, e aí esse jogador que você botou, você tirar de novo pra botar outro. É meio raro isso daí, mas vamos ver o que ele vai falar. Nesse momento. Boa noite, Rogério. Justamente sobre a final, né, da Copa do Nordeste, que vai a minha pergunta. Você perdeu o Jean Lucas e muito provavelmente vai perder o Santiares e o Lúcio. Pode acontecer, né? Tem esse detalhe, né? Não é só o Jean Lucas, é o Santiares e o Lúcio. Mas, cara, é o confiança. É o confiança, irmão. Se fosse um Fortaleza, até o Fortaleza tá aí em frangalhos. O time mais complicado já passamos, que era o Ceará. Agora, irmão, a gente tem a obrigação de ser campeão dessa... Vocês sabem, né? O Santiares. Sim, Santiares. Desculpa. Para a seleção da Colômbia. Como é que você avalia a montagem da equipe a partir desse jogo, mesmo com já com tantos desfalques? Vou ser sincero para você, eu estou tentando preparar garotos do Sub-20, eu estou contando com a volta, quem sabe, do próprio Fred, que já treinou 2 dias comigo. Além de tudo isso que você fala... Tá aí, Rogério Ceni vai estar pensando em colocar a base, hein? Preparar para colocar alguns atletas da base. Eu vou falar para vocês, chance de ouro. Porque assim, tudo bem que é a Copa do Nordeste, tudo bem, mas é uma final. Esses garotos vão estar tendo a oportunidade de jogar uma final de competição regional. De Copa do Nordeste contra o Confiança. Vão estar tendo a chance de fazer história pelo Bahia, vencendo uma Copa do Nordeste, levantando uma taça, sendo do Sub-20 ainda. Então é bom para pegar a experiência e é bom ele dar chance para os garotos da base. Porque o projeto, como eu falei, o projeto do City é para a base. Então ele tem que dar chance para a base. Então tá aí. Não acho que ele vai colocar toda a base, mas ele vai preparar alguns atletas para dar uma chance. Bora ver no que vai dar, bora ver o que vai acontecer. Esse Fred, posso estar falando merda aqui, posso estar até esquecido, mas acho que ele não fez uma grande partida não, quando ele foi exigido na Copa Nordeste, ou fez. Eu sei que teve alguns jogadores que não foram muito bem contra o Confiança, não lembro se Fred era um deles. Mas enfim, eu acho válido ele dar chance para a galera da base, mas não acho que ele vai com toda a base não, eu acho que ele vai mesclar. Vai botar uns jogadores ali do titular, mesclando com a base, barra reserva. E é isso, cara. Vamos ser campeão. Vamos ser campeão. Não temos os 2 jogadores que chegaram, né? Então é uma... E os 3, desculpa, os 3. É que eu penso mais na linha do que no gol, na verdade, na hora de construir. Mas Cara, tem esse ponto, né? Tem jogadores aí que chegaram agora. Então eles não estão desgastados. Pode ser utilizado também contra Confiança. O próprio João Paulo, para pegar ritmo. Olha aí, ó. Aproveita. Pega ritmo para pegar o Fluminense depois. Contra o Confiança, a oportunidade perfeita. Sanabria também. Pega ritmo, aproveita, pô. Aproveita a data FIFA. não tem os 3, não tem o Jean, não tem o Arias, não tem o Lúcio, não tem o... O privilégio é estar 15 dias parado e a gente ter jogo. Porque não é todo mundo que vai jogar. O Bahia tem Copa do Nordeste, não é todo mundo que vai jogar na data FIFA. Aproveita. Aproveita e joga. E bota os caras para jogar. O Eric, não tem o Canu, possivelmente não tem, provavelmente não tem Caio Alexandre, possivelmente não tem a Michel Araújo. São 11 jogadores numa lista de um clube que nós temos um elenco padrão de 25, 26 jogadores. Você nunca imagina que você não terá 11 desses jogadores, então nós vamos fazer o que for possível, necessário, para competir com o Mirassol, ter um time que vai ser provavelmente diferente de tudo que nós já jogamos
contra o Confiança, mas ainda não sei te dizer como, e evitar que mais lesões ocorram e preparar jogadores também para que a gente consiga, de uma maneira ou outra, superar o Confiança, que não vai ser uma tarefa difícil, e o Mirassol agora daqui a 60 e poucas horas, nós temos de novo com uma viagem, e é isso que vocês têm que entender, que o Mirassol é um belíssimo time, é muito bom time. Não se apeguem a nomes. Futebol esquece nome, no futebol já não vale mais nada. O que vale é determinação, aplicação. A juventude às vezes é muito melhor do que o cara que já é mais ranzinza e não quer trabalhar, o jovem trabalha mais. É um time muito bem treinado, é um trabalho bem feito e se joga uma vez por semana. Há muito tempo, uma vez na semana. Você tem direito a voltar. Então, né, o Mirassol não está em tantas competições, joga uma vez por semana e é um time muito bem treinado. Lógico que não vai ser fácil, lógico. Você pegar o Mirassol lá hoje em dia, bota bastante medo. Mas o Bahia tem condição de chegar lá com o seu time, com o seu elenco, com o seu investimento e vencer. A gente tem que ir lá para vencer. Iria com titular de novo, tá? Pode me chamar de maluco aí. Iria com titular de novo, porque depois tem a parada de 15 dias, pô. E contra a Confiança você não precisa botar 100% titular. Então eu acho que eu iria com titular de novo. Porque, cara, o Campeonato Brasileiro é mais importante do que a Copa do Nordeste. Por mais que seja obrigação, mas a gente pegou Confiança na final. Então, meio que a gente deu uma sorte aí de pegar uma mata. Então, é aquilo, né? É aquilo. É isso aí mesmo que eu tô falando. Mirassol é complicado, mas a gente tem condição de ir lá e vencer. Iria com titular de novo. E aí depois, descanso. Para a maioria dos jogadores. Um dia de folga, descansar, olhar o adversário e preparar 4 treinamentos exclusivamente para aquele adversário. Ou seja, além do talento que o Mirassol tem, do conjunto, do treinador que faz um trabalho muito bom, tem também o descanso. Eles não têm viagem, estão lá. Hoje estava assistindo a gente, enquanto todo mundo se matava dentro do campo. E é isso, daqui 60 e poucas horas nós temos que estar em campo de novo. E é isso que nós temos que avaliar. Por isso que a gente escolhe um determinado jogador. Por que eu não entrei, por exemplo, com o Lúcio? Porque o Lúcio tem que ser útil para mim no domingo, porque pode ser que na segunda não tenha mais ele. Automaticamente o quê? O Lúcio não estará comigo na quarta e no sábado. Eu tenho que dar minutos. Exatamente. Lúcio Rodrigues, Santiago Aras e Jean Lucas têm que jogar contra o Mirassol. Porque depois você já não vai ter quarta e sexta mesmo. Então, e Jean Lucas talvez fique no banco da seleção, talvez ele não jogue, talvez ele não tenha tantos minutos. Lúcio Rodrigues também é banco da seleção do Uruguai, Santiago Aras também não vai jogar 180 minutos. Então, eu utilizaria contra o Fluminense, que eu acabei de falar. Os jogadores que vão para a seleção aí. Tem que pensar em tudo isso para o futuro. Mas é um exercício que cabe a gente fazer e, logicamente, não dá para você explicar tudo isso para o torcedor que, às vezes, se chateia por um detalhe ou outro. E o Cauli, quem pediu para o Cauli ir para o vestiário fui eu, só para deixar bem claro. Quando ele vem, ele fica chateado, nervoso, eu disse, não responda para a torcida. Torcida é predominante, não responda para o torcedor pagou o ingresso e tem direito a se manifestar. Não responda e vá para o vestiário. Por esse foi o motivo que o Cauli foi para o vestiário. Nem bravo comigo, nem puto comigo, chateado por ter sido vaiado, como qualquer um ficaria, eu só disse para ele, não responda, vai descansar no vestiário. Só isso. Perdão, tá? Perdão, então. Eu julguei Cauli aqui, julguei errado. Rogério Ceni tá falando aí que foi ele que mandou o jogador pro vestiário, ele ficou puto com a torcida, foi vaiado. Total direito do jogador ficar puto com a torcida, ficar vaiado, mas ele queria responder. Aí também, ainda bem que o Rogério Ceni chegou e falou, vai pro vestiário, vai descansar. Só que isso mostra, muda um pouco a análise, porque eu achei que, ele tinha ficado putinho, ficado nervoso pro vestiário. Não, Rogério Ceni que mandou. Só que isso mostra uma insatisfação do jogador. Isso mostra que talvez ele tenha desgastado com o clube, tenha desgastado com o Bahia, com a torcida, talvez. Porque claramente ele ficou incomodado, ficou bastante incomodado. Só que, cara, se você tá incomodado, mude isso dentro de campo. Treine, jogue bola, que você não vai mais ser vaiado. É simples. Não quer ser vaiado? Joga bola. Volte a ser o Cauli de 2023, que todo mundo vai te abraçar de novo. Entendeu? Mas então já muda um pouco a análise aí, porque o Ceni tá falando que foi ele que mandou o Cauli ir para o vestiário. Porém, eu ainda acho que isso mostra uma certa insatisfação do jogador com o clube, com a torcida, talvez uma relação que seja desgastada. Espero que não, espero que volte com tudo aí, porque Cauli, cara, é um jogador que já foi muito importante pra gente. Eu quero que ele se recupere, eu quero que ele volte a jogar bola. Só que eu fico chateado também quando eu lembro do jogo e tá ele lá. Breque, toca pra trás. Breque, toca pra trás. Ah, não dá, pô. Boa noite, Rogério. Eu queria que você falasse um pouco sobre a posição do goleiro. Porque Ronaldo fez hoje Isso é importantíssimo, tá? uma das melhores partidas dele na Fonte Nova. E também tem a chegada do João Paulo,
Queria saber se ele foi cogitado para esse jogo e o que pode acontecer contra o Mirassol, por exemplo. Veja bem, o Ronaldo vai jogar as 2 finais da Copa do Nordeste, certo? O Ronaldo fez um grande jogo, tá? Porra, meu irmão, eu discordo. Acabei de falar, discordo. Você tem a oportunidade de dar ritmo de jogo para um jogador que acabou de chegar, mesmo que ele não vai jogar a Copa do Brasil. Isso é a oportunidade perfeita. Discordo, tá, Cine? Aí eu discordo de você. Eu iria com o João Paulo, mas respeito sua decisão aí. Acho que Só não vou julgar porque ele fez uma boa partida ontem, tá? Só deixando claro aqui, só não vou julgar por isso. fez um bom jogo, minimamente um bom jogo ele fez. Não foi vazado no último jogo, não foi vazado nesse jogo. Eu acho que, logicamente que você não muda a opinião ou converte a opinião das pessoas através de uma partida. Mas eu acho que é um momento relativamente bom que ele está vivendo. O João chegou agora, é um ótimo goleiro. Do que eu vi há 1 ano e meio atrás, é um ótimo goleiro. Hoje, eu não sei a condição real dele, mas eu fiquei muito preocupado em colocar ele numa situação de um jogo de mata-mata no dia de hoje. Então, assim, cabe a responsabilidade, logicamente. Não, e tem esse ponto também, né? Também concordo. Pô, já botar no jogo de mata-mata, mas o cara não é nem um menino também. O cara já é experiente. Não é nem um menino, tá? É um jogador já experiente. E como eu falei, goleiro às vezes é exigido em momentos assim também. Momentos de pressão. Então você tem que ir lá e dar conta do recado. Isso vai acontecer outras vezes. Vamos supor que chega um goleiro muito bom. João Paulo vai pro banco. Alguma hora ele vai ter que entrar. Se o cara machucar, se o titular machucar. Então, isso acontece com a posição de goleiro. Uma hora ele tá sendo exigido. Não tava jogando no Santos, não tava com espaço, porque o Brasil tá muito bem. Mas se o Brasil machucasse lá, ele teria que entrar também. Então, alguma hora ele vai ser exigido de entrar no jogo. Cai sobre mim sempre, é normal, mas eu tenho que ter o olhar de quem já jogou naquela posição. E eu achava que para hoje, se o João entra depois de 1 ano e 3 meses sem jogar, ou jogando uma vez em 1 ano e 3 meses, e alguma coisa dá errado. Então, assim, todo mundo se prepara para fazer a sua coluna, a sua... Tem esse ponto também. Não julgo também não, tá? Tem um ponto que eu falei, mas tem esse ponto também. Aí é a decisão do Rogério Ceni. Crítica, o seu elogio, né? E eu tenho que me preparar para tomar as decisões. Para mim, hoje, era mais interessante que o Ronaldo, que já vem num ritmo jogando, fizesse esse jogo. Vou pensar se para domingo joga João ou joga Ronaldo. Ronaldo descansa para se preparar bem para os 2 jogos. O João vai ter as oportunidades dele, com certeza vai ter as oportunidades para ele jogar e mostrar a capacidade, o momento que ele se encontra. Acho que está sendo importante esses dias para ele treinar, conhecer o grupo, é importante também. As escolhas são baseadas sempre em lógicas, para mim, ao menos lógicas para mim. Boa noite, Rogério. Eu tô fazendo assim toda hora, tá, galera? Para não ficar muito longo o vídeo. Quando eu concordar, aí eu faço assim, vocês já sabem, tá? Parabéns pelo triunfo, pelo desempenho da equipe. Não foi para o torcedor um jogo vistoso, um jogo bom de se ver, foi um jogo eminentemente tático e físico até pelo Fluminense. No primeiro tempo, aliás, no jogo todo, nós tivemos uma paridade de estatística, Concordo. tanto em posse de bola e também chutes a gol, grandes chances. A pergunta é, considerando que o Fluminense também tem um grande elenco, então nem sempre você vai prevalecer nas suas características para a questão do adversário. Perfeito. Como é que você enxergou o primeiro tempo e como é que você enxergou o segundo tempo com as mudanças frente à questão da transição? Primeiro, deixa eu destacar o seguinte. Quando o Fluminense veio aqui jogar contra a gente no 3-3, nós empatamos o jogo e todo mundo falou, e o Fluminense veio com alguns desfalques e nós jogamos com o time completo. Agora eu vou devolver. Nós jogamos com bastante desfalques e o Fluminense veio todo completo. O jogo não se baseia só nisso. Outra coisa, fizemos 25 minutos muito bons. Os primeiros 25, nós estávamos com a energia mais alta. Eu repito, esse time, se ele estiver bem descansado, jogando uma vez por semana, pode ser que ele entregue mais tempo de melhor volume de jogo. O Fluminense é um elenco, repito mais uma vez que reitero, um ótimo time, bem treinado, com jogadores das mais variadas características, 4 pontas à disposição, Soteldo só que voltando de um tempo, não sei exatamente o que foi, mas estava voltando de um tempinho parado, o resto todos os jogadores, imagina, Ganso está lá no banco, Lima no banco, um monte de jogadores meio-campistas de qualidade. Então, assim, tem todas as alternativas do mundo. Nós sofremos um pouquinho para montar o time. Nós temos algumas peças que poderiam jogar, como o Sanabria, por exemplo, mas que não estão em condições ainda reais de jogo. Nós temos o Pulga no banco, mas não está em condições normais de jogar. Vai ganhar com o tempo, com o passar dos dias, para que ele chegue, quem sabe, no próximo jogo, numa condição
boa para jogar. Então, assim, o Fluminense é um grande time. Não adianta, vem cá, tem times que você vai jogar aparelho, tem times bons. O Fluminense é um grande time do Brasil. O Fluminense de hoje é um grande time. O Flamengo de hoje é um grande time. O Palmeiras de hoje é um grande time. Se você não consegue ser, durante 90 minutos, predominante, durante 20, 25 minutos, eu acho que é a lógica do jogo. Eu acho que o começo muito bom. Do meio do primeiro tempo o jogo se equilibra. No começo do segundo tempo, a merda de sempre que a gente faz, de voltar de uma maneira diferente. Não sei porquê, não sei te explicar. Mas a gente volta retraído demais, e aí a gente tem que acabar trocando antes do prazo que eu queria botar o Pulga, que era a partir dos 15, porque a nossa postura não foi legal naquele momento do jogo. De resto, o time voltou, cresceu com a entrada de Lúcio, cresceu com a entrada do Pulga, do Nestor, mas o Pulga no final já começa a cair do cansaço. E fizemos o que era a última entrada só do Rezende, porque o Coisa cansou, o Nico cansou, e para ganhar também um pouquinho de tempo ali. Mas acho que fizemos o nosso melhor. É uma pena a gente não conseguir agradar a todos, e é completamente compreensível, mas fizemos o melhor que a gente podia no dia de hoje. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Mais uma decisão de Copa, fora de casa, e o torcedor ele vai meio desconfiado pelo fato das decisões de Copa serem fora de casa, as desse ano, de Libertadores, de Sul-Americana. A gente teve muita dificuldade. É inacreditável, né? A única decisão de Copa que não foi fora de casa é contra o Confiança. E as da Copa do Nordeste, porque a gente teve méritos de conseguir uma campanha boa. Mas até na Libertadores, os 2 últimos jogos foram na Colômbia e no Sul. O que também é demérito nosso, porque a gente entrou pela pré. A gente ficou no pote 4 e a gente não tem um ranking Conmebol muito alto. Mesmo que tivesse, quem entra na pré, entra com desvantagem. Mas na Copa do Brasil, a gente decide contra o Retrô fora, Paysandu, se eu não me engano, foi aqui. Mas agora contra o Fluminense também fora e Sul-Americana fora. As decisões mais importantes estão sendo fora de casa, na Libertadores, na Sula e na Copa do Brasil. É foda, cara. E também, como eu falei ontem no vídeo pós-jogo, a gente sempre decide as quartas de final fora de casa. Vem sendo assim, foi assim em 23, foi assim ano passado, foi assim em 2018. É foda, cara. Azar, né, também. Mas, claro que o Bahia, passando ou sendo eliminado, é competência ou incompetência. Até porque a gente fez o nosso papel de casa. Só inverteu, agora joga lá, mas a gente vai com a vantagem que a gente construiu aqui. Então, eu acho que isso não é muito desculpa não, tá? É um azar, é melhor você decidir em casa? Mas também não é desculpa não. Dificuldade. Os únicos jogos de Copa que a gente ganhou fora foi contra o Paysandu e contra o Nacional, que também foi uma excelente partida que o Bahia fez, claro. Não era uma decisão também, né? Nacional no Uruguai, você fala? Fase classificatória, né? Mas era um jogo de Copa, é isso que eu quis dizer, entendeu? Jogo de Copa. Mas nos jogos decisivos contra o Atlético Nacional, contra o Internacional, contra o América de Cali, jogos decisivos que foram fora, a gente acabou tendo muita dificuldade, a gente acabou vacilando. Eu gostaria de saber o que você pode falar pro torcedor, pra ele confiar. E o Bahia em Copa vem tendo dificuldade, né, cara? O Rogério Ceni em mata-mata vem tendo dificuldade aqui no Bahia. Desde o ano passado, eliminação vergonhosa pro Flamengo, eliminação pro CRB em casa, perda do título baiano pro Vitória no passado, então vem tendo dificuldade. Contra o Ceará passou com dificuldade, vale lembrar, então é foda, cara. Confiar que no jogo contra o Fluminense, no Maracanã, jogo muito difícil, que vai estar lotado, o que pode falar pro torcedor para confiar na classificação? Para torcer. Torcer, ajudar, pensamento positivo, eu acho que isso é o mais importante, aplaudir, vibrar, deixar que a gente possa deixar uma boa imagem para o nosso torcedor, quem sabe num segundo jogo, que é o próximo jogo, né, em casa, né? Num segundo jogo. É lógico, né? O que o torcedor tem que fazer? Torcer, curtir, é lógico, né? De uma final de Copa do Nordeste, e nós vamos tentar trabalhar, botar o time nas melhores condições possíveis, trazer jogadores que estão no departamento médico que possam ter minutos, aprimorar aqueles que estão voltando, caso do Pulga, caso do Sanabria, para poder estarem bem fisicamente nesse jogo. Vamos tentar um sistema para tentar ver a melhor maneira de se portar dentro do cansaço da sequência de jogos para esse jogo do Fluminense, e vamos lutar. É sempre difícil você decidir jogos de Copa fora. Te dou um exemplo, Atlético Nacional, né? Perdemos fora, né? São Paulo empatou com o Atlético Nacional com 2 pênaltis perdidos para o Atlético Nacional. A vida é assim, não tem jeito, você não pode. Agora, nós não vamos deixar de nos dedicar e fazer o nosso melhor. Garantia, não posso te dar. Se o Bahia empatar no Maracanã com 5 pênaltis perdidos do Fluminense e 10 bolas na trave, eu tô aqui, ó. Eu assino agora.
Eu tô aqui, eu fico felizão, cara. A torcida também, a maioria também. Se isso acontecer, a gente não reclamaria muito não, assim. Dá nenhuma garantia. Que nós vamos lutar, que é um grupo com brio, que os jogadores estão cansados, exaustos. É jogo a cada 3, 4 dias. Não pode ser. Nós temos jogo domingo, quarta e sábado. Para pensar, enquanto todo mundo joga domingo e descansa durante uma semana, ou tem a chance de se preparar, nós vamos estar jogando. Então nós vamos fazer o nosso melhor. Sempre. Pode ter certeza, torcedor, que nós vamos lutar até a última gota de suor, como tem sido característico desse time. Boa noite, Rogério. Na última pergunta que eu fiz para você na última entrevista, eu falava sobre maturidade da equipe e questão de você, o que é que você poderia ainda extrair dessa equipe. Para mim, nessa partida de hoje, o Fluminense veio com a proposta, primeiro, de não perder o jogo. Perfeito. E depois o que ocorrer. Né? Hoje o jogo teve circunstâncias, assim, teve elementos. Para mim também a... Agora, eu não acho que o Fluminense fez uma partida ruim, não, tá? Eu acho que ele veio mais conservador, tentando buscar um empate, mas também o Fluminense tentou ganhar o jogo também. Teve chance de vencer o jogo também. Então a galera fala que o Fluminense não jogou nada. Eu não acho, não. Eu acho que foi um jogo parelho, equilibrado, com o Fluminense um pouco mais conservador. Assim como o Bahia vai ser um pouco mais conservador lá no Rio também. Porque tem um resultado a favor e tá jogando fora de casa. É igual o Fluminense aqui. Veio para buscar um empate, para tentar levar a decisão para o Maracanã. Para tentar ter um jogo de mata com ninguém com a vantagem. Um jogo de mata com vantagem de mando de campo para você. Seria basicamente isso. Então, eu acho que o Fluminense fez uma baita partida também, tá? Eu acho que o jogo de volta vai ser na mesma toada, só que o contrário. O Bahia vai ter uma postura parecida com a que o Fluminense teve hoje e vai ser mais conservador. E é o que eu falei. A arbitragem não foi legal. Eu não gosto de falar de arbitragem, mas hoje realmente o Klaus se superou. E o Bahia teve dificuldades, né? E essas adversidades ele acabou superando e venceu a partida. Aqui eu tenho que parar de novo. O árbitro estava muito perdido no campo, cara. Estava muito perdido. Além daquele lance lá, que o braço estava colado no corpo, que teve outros também, que, porra, não dá, cara. Demorando horas para tomar decisão. Partida. Bem, a pergunta que eu faço para você é a seguinte. Você acredita que o time já alcançou a maturidade necessária para que você possa dizer esse time está preparado para grandes decisões e para obter resultados favoráveis nessas decisões? Olha, eu acho que hoje foi um grande jogo, nós tivemos a maturidade. Se a gente perder, vocês vão dizer que nós não tivemos a maturidade no futebol, ela é contada a partir do resultado. Um time que ganha é maduro, um time que não ganha é imaturo. Então a vida é feita, o julgamento é feito dentro das... Não adianta eu contar para você que nós há 10 jogos não perdemos, que nós... Não adianta, o que vai valer é a próxima história. O que a gente compra aqui são os próximos 2 ou 3 dias, os próximos 4 dias. É isso que a gente faz no futebol, não existe. Maduro tem 2 times bem maduros no país. E que são eliminados também às vezes, hein? Que é o caso do Flamengo e do Palmeiras. E todos os outros. E que acabaram de ser eliminados da Copa do Brasil, né? Competição que a gente ainda tá. Essa questão da maturidade é muito importante, porque eu falei um pouco no pós-jogo também. O time vem adquirindo maturidade. Boa parte desse time aí é igual ao do ano passado, que fez um confronto patético com o Flamengo. Pegou maturidade. E um outro também estava em 2023, quando a gente, contra o Grêmio inclusive, a gente não teve maturidade. A gente faz 1-0 no jogo de ida, toma empate. Faz 1-0 na volta, toma empate. Na disputa de pênaltis a gente está com a vantagem e Gabriel Xavier erra o pênalti e faz a gente perder a vantagem. Acho que Cicinho errou também, se eu não me engano. Então, agora estamos com mais maturidade. O time está mais maduro. E ontem a gente fez 1-0, não sofre gol, e a gente vai ter que ter muita maturidade no Maracanã. Muita maturidade para segurar o resultado. Não pode tomar o gol logo no início, não pode tomar o gol rápido. Não pode lutar ao máximo para segurar essa vantagem o máximo possível. Não fazer igual recentemente, por exemplo, o Botafogo da Libertadores, que estava com 1-0 de vantagem com a LDU, foi para Quito e não segurou a vantagem nem por 10 minutos. Com 7 minutos tomou 1-0. Não pode acontecer isso. Porque se acontecer, a chance de a gente tomar pé é grande. Porque aí o Fluminense vai ter muito tempo para fazer mais um gol e classificar. Então a maturidade é muito importante. Eu acho que a maturidade adquirida na Libertadores esse ano vai ser muito importante para a próxima. Que com fé em Deus a gente vai. Porque o time vai aprender com o erro que foi ter tomado aquela virada pro Inter. Então a questão da maturidade é muito importante. É importantíssima, cara. Estão tentando cada um achar o seu espaço. Sobre a arbitragem, eu também não gosto de falar, não acho que você não pode se basear nisso. Eu
eu posso falar porque eu votei no Klaus, muitas vezes o capitão do time votava, né? Tô falando quando eu jogava ainda como o melhor árbitro do Brasil. 2 ou 3 anos eu votei nele como o melhor árbitro do Brasil. Acho que ele se equivocou muito hoje. O lance que ele marca a penalidade é lamentável para mim. A minha visão é do Bandeira que corre do meu lado, ele falou não foi pênalti. E eu tinha convicção que não. E penso o seguinte, deixa a bola correr como quase todos os lances do Campeonato Brasileiro. Qual é a ordem? Deixa a bola correr, chama o VAR, depois se tiver que... Então, assim, gosto muito do Klaus, acho ele um cara fantástico, muito bom árbitro durante toda a carreira. Eu sei que tem Copa do Mundo, e acho que é um possível árbitro até de Copa do Mundo, de uma próxima Copa do Mundo. E eu fiquei com medo dele dar o pênalti, tá? Porque vai saber. A gente sabe o histórico que é, né? Vai saber. Mas achei que hoje, primeiro, uma coisa é importante, a gente vai notando quando o tempo vai passando. Às vezes você quer que o cara chute a bola na velocidade que você defende, mas você ficou com 42 anos e às vezes é hora de sair. Porque a bola, ela continua evoluindo. Os chutes continuam cada vez mais fortes e você não pode baixar o jogo para um limite que lhe faz favorável para apitar. Tá? Então, assim, acho o Klaus, repito, fantástico. Foi o melhor árbitro do Brasil. Assim como eu também jogava no gol, no final eu queria que os caras chutassem mais devagar, mas eles chutavam de acordo, porque não é o juiz que faz o tempo do jogo. O árbitro ele tem que se adaptar ao tempo do jogo. O tempo do jogo hoje era outro. O árbitro ele baixou muito a velocidade do jogo, né? Então, assim, repito, votei no Klaus várias vezes como melhor árbitro do Brasil. Acho que ele baixou a intensidade do jogo, matando o jogo muitas vezes. E não entendi essa precipitação para marcar um pênalti do qual eu acho que se alguém tinha que chamar alguma coisa naquele momento é o VAR. Rogério, boa noite. Pois é, esse não, para mim foi, se for para ver esses dois que não, acho que não foram pênaltis, o nosso que nós chutamos a bola na mão do cara tem mais chance de ser pênalti do que o lance do Arias. E poderia ter sido marcado, né? Porque essa questão aí é um debate que eu já trouxe aqui no canal várias vezes. A questão da bola na mão da bola está sendo bastante banalizada hoje em dia. Porque hoje em dia o árbitro escolhe praticamente se ele quer dar ou não, pô. Por isso que eu achei que ele ia dar ontem, lá ele. Porque, pô, a gente sabe do histórico e, cara, lances como aquele de ontem é capaz de ser dado outras vezes. Porque no Mundial o cara tava com o braço aberto, a bola bateu na mão, não deram. Então essa questão é muito banal hoje em dia. O árbitro praticamente ele escolhe, eu quero dar o pênalti, eu não quero. Aí a gente sabe que alguns times são favorecidos e outros não. E a gente não é tão favorecido assim, não. Vocês sabem disso. A não ser que o Alvaro City esteja por trás aí, ou com dinheiro, eu espero, porque a gente sabe que a gente não é tão favorecido. Nunca foi tão favorecido. Então, é aquilo, né? Sempre dá aquele medo. E eu achei que ele poderia ter dado o pênalti ontem. Rogério, boa noite. O quanto foi determinante esses jogadores que entraram no segundo tempo? Sei que você falou de Pulga, você falou... Tem sido. Como foi determinante? Essenciais, importantíssimos pro jogo. Se não fosse eles, a gente não teria feito 1-0. Porque eles mudaram o ramo da partida. Para esse resultado de hoje, para o ânimo do time. Tem sido. Nós estamos com dificuldade de encontrar 5 jogadores que acabem os 100 minutos jogando. É uma verdade. Pô, os caras na defesa têm sido heróis, eles não saem nunca. Santi, David, Juba e Arias, por exemplo, eles não saem nunca. E aí eu tenho que escolher. Não é à toa que ele foi convocado para a seleção, porque fisicamente ele é um monstro. Jean Lucas e suporta todo o jogo até o fim. Os outros 5 eu tenho que trocar porque eles estão exaustos. Então, assim, Lúcio mais uma vez entrando bem no jogo, né? Pulga dentro das limitações da condição física, de estar longe ainda do ideal. Se doou, entrou, tentou botar um pouco de energia no jogo. Nestor, fazia tempo que eu não via tão bons escanteios batidos como hoje. Mas tem que estar mais ligado no jogo, não pode dominar a bola no peito faltando 2, 3 minutos, ele sabe disso, né? Ele vai... Aquele lance ali poderia ter feito a gente se ferrar ontem, ter feito a gente tomar um empate. Se a gente tomar um empate ontem, quanto que eu ia esbravejar aqui no pós-jogo, cara, não tem como. Não tem como, de novo não, cara, de novo não, pelo amor de Deus. Cabaço de novo não. Tem que mudar essa visão que o torcedor tem dele, acho que ele mesmo sabe disso. O Rezende entrou pouco tempo, teve a capacidade de dominar uma boa bola no meio campo, dar um bom... Até Rezende entrou, né? Eu esqueci completamente, nem falei isso no pós-jogo ontem, porque eu acho que Rezende entrou mais pra queimar cronômetro, né? Convenhamos aqui. Ele entrou faltando o quê? 3 minutos? É aquilo, né? Eu acho bizarro, cara. Se coloca no lugar do jogador. Faltando 1 minuto você entra. Você entra, corre, dá aquela corridinha, sua um pouquinho, nem sua praticamente, e vai pro vestiário. É foda, pô. Você coloca no lugar do jogador aí. Eu acho bizarro, cara. Tem até vários memes sobre isso, né? Vários vídeos aí. O cara entra, pá, e vai pro vestiário.
um passe. E qual foi o outro? Me ajudem, por favor, que eu estou esquecendo. E Thiago. Então só para sentir um pouquinho no jogo, a atmosfera, só para pisar no gramado mesmo, dizer que jogou e tchau. O Thiago não é centroavante, o Thiago não é ponta, o Thiago ajuda, compete, ganhou pontos preciosos pra gente, pênalti contra o Ceará, o pênalti que não é ele que bate, mas é ele que ganha, teve vários pontos que ele ganhou, o gol, né? Então assim, porra, o garoto tá aí, tá ajudando, a gente tanto pede jogadores da base, quando vem um a gente começa a achar os defeitos dele e eu prefiro tentar encontrar uma virtude ou outra que ele tenha. Certíssimo, Rogério, vamos dar moral, vamos dar apoio, vamos apoiar, porque é nosso patrimônio, a base é nosso patrimônio. A base tem que ser valorizada, com certeza absoluta. Fechado pra gente. Boa noite, Rogério. Não é tanto a sua área assim, mas você vai precisar de um resgate rápido dos 3 jogadores, talvez, que você perca para as seleções, né? Jogam na terça-feira, ou são liberados apenas na terça-feira, e o jogo já na quarta. Vocês têm, ou se pediu um plano de resgate para esses atletas? Nós estamos conversando, começamos a conversar hoje, a direção vai, como você falou, não cabe a mim, mas posso te falar basicamente o que nós conversamos, inclusive apostamos que não teria essa pergunta na coletiva, mas você foi um cara esperto, nós achamos que eles não iam estar pensando lá na frente. E o clube vai fazer de tudo para que os jogadores estejam presentes no jogo. Uma infelicidade, né? Que, por exemplo, o primeiro jogo do Brasil é no Rio e o segundo é na Bolívia. Acho que é Bolívia, né? Bolívia, né? Aí o do Arias também. O primeiro é em casa, depois que o segundo é na Venezuela, pode ser? Não sei. Ou seja, né, pegamos os países sul-americanos mais distantes daqui e, novamente, o único time que joga... não, acho que o Corinthians também joga. É o time que joga no dia seguinte do jogo de seleção. Poderíamos ter pego o jogo de quinta-feira, né, que nós teríamos mais tempo. Mas vamos tentar trazer os... Não sei, eu nem sei se chegou a convocação do Arias e do... Acho que não tem o Arias, sim. Eu vi a pré-convocação, sim, mas não tinha certeza da convocação. Ele tá falando aí quando voltar a data FIFA, né? Cara, é impressão minha ou a data FIFA volta no jogo do Fluminense, da Copa do Brasil? Porque se for um absurdo, é um escárnio. Um jogo importante de quarta de final de Copa do Brasil, a CBF coloca a data FIFA, é um escárnio, é um absurdo. Absurdo isso daí. Eu não sei, mas de qualquer forma, vai ser um jogo importante aí, que talvez eles estejam debatendo quando voltar a data FIFA. Eu espero que não seja, né? Eu espero que não seja, cara. Eu não tô no calendário, acabei moiando, não vi isso antes de gravar o vídeo, mas assim, cara, qualquer que seja o jogo, Copa do Brasil, Brasileirão, tem que tentar ao máximo trazer esses jogadores aí, cara, o máximo. Mas acho que ele tá falando da Copa do Brasil aí, isso é um escárnio, cara, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, porque é um jogo importantíssimo, são jogos importantes, e você coloca logo após a data FIFA, pelo amor de Deus, né, seu Edinaldo, pelo amor de Deus, né, Edinaldo não, ó, já tô... É porque eu odeio tanto esse cara, que eu tô com ele na cabeça. Quando eu vou reclamar, eu já falo Edinaldo. O Samir Chaldi aí. Pô, pelo amor de Deus, né? Botar um jogo... Não dá, pô. Faremos o máximo de esforços para que eles estejam no dia do jogo no Rio de Janeiro, cada um dentro da sua melhor condição física para nos ajudar. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Você falou de um detalhe importante durante as suas respostas aqui, que é a questão da preparação. Você citou até o caso do Mirassol, assistir os jogadores se desgastando mais uma vez aqui dentro de campo, numa agenda muito apertada para vocês. É claro que cada jogo é um jogo, competições diferentes, Copa, Campeonato, Liga, que é ponto corrido. Você falou sobre a questão de não ter tempo para descansar, para uma folga e ter que trabalhar sempre pensando já no próximo jogo. Você citou até o exemplo do Lúcio também. Eu queria que você trouxesse só um panorama um pouco mais aprofundado a respeito desse tipo de trabalho. Claro que, como eu disse, cada jogo é um jogo, mas o quão importante é ter uma sequência de jogos de times com características semelhantes para que você possa já trabalhar. Lógico, você sempre diz aqui, eu não gosto de pensar no próximo jogo antes de trabalhar aqui, mas o quanto é importante ter jogos com equipes com a mesma característica semelhante para que você possa preparar já pensando no futuro. A nossa equipe, você fala com a mesma característica? Sim, não. A equipe adversária, no adversária? Caso, com semelhantes. Eu prefiro quando eu pego adversários que jogam no mesmo dia que eu e vão jogar de novo, porque eu sei que o tempo é muito parecido, muito igual, né? Nesse caso, pode ter certeza que os caras estão assistindo nós hoje, viram, os caras saem assim, jogando, vamos pressionar dessa maneira, vamos marcar dessa maneira, como eu também faria se estivesse em casa no sofá assistindo o jogo, né? Mas é o privilégio que eles têm de estar ingressando à Série A do futebol brasileiro e fazendo um belíssimo trabalho. Então, E não é ruim não, tá? Quanto mais a gente tem menos tempo, é porque a gente está em mais competições. É porque a gente compete mais em mais competições e disputa por mais coisas. Então, se a gente está com esse privilégio, porque para mim é um privilégio, é porque a gente está chegando longe da Copa do Brasil. Tá podendo chegar na semifinal, entendeu? Brevemente vai ser Libertadores. Então,
é um privilégio, é algo bom você ter vários jogos, entendeu? Não é algo ruim. Mas tem essa vantagem também em compensação, porque os adversários... Por isso que vários times da parte de baixo pontuam bastante no segundo turno. Porque pega equipes desgastadas, pega equipes que poupam, então isso acontece bastante. Eu penso, sempre quando eu escalo um time especificamente nessa semana, onde eu tenho jogadores bastante no departamento médico, convocados para a seleção brasileira e voltando de lesão. Então tudo que eu tento fazer é não perder um jogador por lesão, tanto que no dia que o Ademir se machuca, até 30 minutos antes eu estava discutindo com o pessoal que trabalha comigo, se não era jogo, estava entre o Cauli e o Ademir, Cauli vindo para dentro com passagem diárias. O Ademir, nós escolhemos o Ademir porque ele falou que estava bem e infelizmente teve a lesão. Então eu vou sempre escolhendo, posso ter que abrir mão de uma parte técnica ou de um jogador que eu não gostaria de abrir mão, mas se for necessário, se assim for passado pelo departamento de medicina do clube. E também a gente consegue enxergar muito isso, eu sei muito quando o jogador está exausto, está cansado. E nós vamos tirar. E aí nós vamos ter que pensar acho que o pior para a gente é a formatação da equipe da primeira quarta-feira para o jogo do Confiança. Esse vai ser talvez o principal ponto de dificuldade, jogadores de seleção, jogadores lesionados e que ainda não têm condição de jogar minimamente 45 minutos. Boa noite, obrigado. Desculpa, tem você? Oi. Desculpa, não vi, desculpa. Perdão, era pra ter falado logo, né? Desculpa. Já ia parar o vídeo aqui já, pô. Boa noite. Pra mim é a realização de um sonho estar aqui contigo. Opa, que legal. E eu queria saber, em relação a Luciano Juba, porque ele fez um gol atacando as costas da última linha. E o senhor dá essa liberdade a ele para poder chegar ao último terço fazendo ultrapassagem ou é algo dele sozinho? Eu dou a liberdade para ele, mas o mérito total, aliás, dos dois, Jean Lucas e Juba, né? Ele tem liberdade para jogar, andar o campo todo, do meio campo, principalmente para o lado esquerdo, em qualquer lugar ele pode andar, mas o gol em si, mérito total do Juba e do Jean Lucas. Jean Lucas pela percepção e o Juba pela qualidade, por ser tão... ter um senso de colocação, de atingir o espaço. Então, nesse caso, o mérito que eu tenho é de fazer o Juba jogar na posição que eu escolhi, mesmo muita gente dizendo Juba é ponta, e isso é meu mérito. O do gol, 100% do Jean e do Juba, tá? E prazer, tá bom? A mina ficou até nervosa, velho. Não sei se é a primeira vez dela aí, ficou até nervosa, velho. Eu entendo. E é isso, tá, galera? Esse foi o vídeo aqui, reagindo à coletiva. Fica atento aí que vai ter mais vídeos no canal hoje. E é isso, tá? Abordamos pontos importantíssimos aqui. Reagimos à coletiva. 52 minutos de vídeo é meio longo, mas vale a pena. Vale a pena você assistir, vale a pena você acompanhar, porque é importante debatermos sobre certos pontos aí. E até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo, beleza? Fui!